Olá, uma boa noite para todos, boa noite Álvaro, uma boa noite para todos que estão ligados conosco pelos diversos parceiros do IGESE para mais essa nossa atividade de estudo de Moisés a Kardec. Nunca é demais repetir que o nosso estudo aqui, embora seja um estudo sobre a questão do Velho Testamento, nós não estamos aqui para validar o texto do Velho Testamento como se ele fosse a fundamentação doutrinária do Espiritismo. Nós estamos aqui para tirar as lições espirituais que o texto tem, sem nos atermos à literalidade do texto, sem nos abraçarmos com essa literatura como se ela tivesse que ser defendida em todos os seus instrumentos, porque entendemos que o mais interessante do Velho Testamento é retirarmos as lições para nós do que ficarmos medindo a métrica das coisas, sem que isso redunde num aproveitamento para a nossa transformação moral. Então, é com esse espírito, não de crítica ao Velho Testamento, não de desconstrução desse texto, mas para buscar a sabedoria que se esconde por trás desses versículos e que pode ser muito útil na iluminação das nossas mentes, no propósito superior da nossa transformação moral. E é dentro desse espírito que nós vamos começar hoje a discussão do nosso conteúdo dessa noite. Álvaro, como é que está você? Tudo bem? Tudo em paz, tudo bom. Nosso tema é bom, né? Opa, esse é bom. Esse é muito bom. Sabe, assim, eu percebo que você parece que tem um gostinho por Abraão. Eu sinto que você, quando você tem uma puxadinha, e eu tenho um gostinho por Jacó. Eu fico até com dó do Isaac, porque não sobrou ninguém para defendê-lo. Mas eu gosto muito da história de Jacó. Eu acho, assim, muito forte tudo aquilo que aconteceu. E nós terminamos na semana passada naquele evento da bênção e na partida de Jacó. Você quer puxar esse pedacito da partida dele para a gente poder engatar na história de hoje? Da nossa... Sim. Hoje a gente começa uma nova paraxá, né? Então, vamos lá. Paraxá Vaitse. E Latzet, em hebraico, significa sair. Ir embora, sair. Então, E ele foi. Vaitset, e ele foi. Por quê? Jacó, ele recebe a bênção do seu pai. Vale a pena lembrar, eu gosto de repetir isso, que aqui, dentro de algumas tradições teológicas, isso é visto de mau modo. É visto como se ele tivesse enganado o seu irmão, Esaú. Mas vale a gente recordar que Esaú, ele não era muito comprometido com a moralidade, ele enganava o seu pai, e ele não fazia questão da sua primogenitura, tanto que ele vende esse direito dele por um prato de lentilhas. A partir do momento que Jacó, ele recebe isso como seu direito, e sua mãe, uma tzadeket, uma mulher muito justa, uma médium de um altíssimo nível espiritual, ela apoia, induz e auxilia para que ele receba essa bênção. Essa bênção é a continuidade do legado espiritual do trabalho de Abraão, do trabalho do seu pai Isaac, que precisava ser passado para alguém que estivesse comprometido com a justiça, com a caridade, com o amor, com a benevolência, com todos esses aspectos que a gente vai enxergar dentro do caráter de Jacó muito fortes. Quando ele recebe a bênção de seu pai, a sua mãe logo lhe diz: meu filho, foge. Você precisa casar. Vai para a terra do irmão dela, do meu irmão, o irmão de Rivca, de Rebeca, e lá você vai encontrar uma moça. E ele vai passar 60 longos anos de resignação, de dificuldade fora da sua terra. E aqui já começa a demonstração do caráter de Jacó. Por quê? Porque ele tinha o direito à primogenitura. Ele recebe a bênção, tinha o direito da bênção do pai, porque havia comprado a primogenitura. Ele recebe a bênção do seu pai. E sua mãe fala para ele: meu filho, foge, porque seu irmão vai te matar. O irmão estava errado. Ele tinha razão no que ele fazia, mas em momento algum. Ele fala um lá do seu irmão. Ele faz qualquer reclamação com o fato de ter que deixar sua casa, ter que deixar sua família, ter que deixar
toda a sua vida para trás, para seguir em uma realidade da qual ele foi colocado pela falta de polidez moral do seu irmão. Então aqui a gente começa já o caráter, desenhar o caráter desse personagem. Já eu já estou mudando, eu já estou também gostando bastante de Jacob. Quer continuar ou quer comentar um pouquinho? Não, só que não chega a ser um comentário, é quase que uma continuidade dessa história, né? Porque no momento em que ele tem essa informação da mãe para que ele vá embora, para que ele siga, o texto fala que Isaac também disse para ele, vá, ele disse, olha, eu vou embora. Aí Isaac diz, vá e procure uma moça lá para você casar. Não case com as mulheres daqui. Que era, na verdade, a tribo de onde o outro irmão, Esaú, havia tirado suas esposas. Tinha 2 esposas, as 2 eram dali, daquela região. E no texto bíblico diz assim, e Esaú casou com 2 mulheres dali da redondeza, e essas 2 foram grande fonte de amargura de Isaac e de Rebeca. Você vê que problema com sogra a gente tem desde sempre. Problema com nora e sogra é problema. E aí você vai perceber que o texto deixa só essa linha, que as 2 foram fonte de muita amargura. Só que aí, o que aconteceu? Na dinâmica do trabalho, quando Esaú ouve dizer que ele vá para procurar uma mulher que não seja dali, Esaú faz a mesma coisa, pega uma terceira esposa, que é, na verdade, sua prima, filha do Ismael. Lembra que Abraão teve Ismael e teve Isaque? Aí Esaú diz, não, já que meu irmão foi orientado a pegar uma mulher de fora, eu vou pegar uma também. Aí ele pega a prima, que seria, no caso, a filha de Ismael, e casa com a prima também. Fica com 3 esposas. Dessa terceira, não há fala de que ela teria sido uma má esposa uma má nora para os outros 2, mas as 2 que ele pegou primeiro, essas 2 primeiras esposas eram mais problemáticas. E aí, então, Jacó, de posse dessa orientação de seu pai e de sua mãe, ele decide, então, sair para ir para as terras de seu tio. E aí eu queria que a gente desse uma destacada, Álvaro, num ponto que é muito importante disso, é porque a terra era longe, não dava para pegar um carro, um avião e já chegar. A caminhada era feita de maneira muito lenta, você não sai hoje aqui e chega amanhã para onde vai, demora na caminhada. Então ele sai da cidade de Beersheba, que era onde ele estava, na direção da... Oi? Sul de Israel. Sul de Israel, e sai na direção das terras do tio, Labã. E ele, ao atravessar o norte de Israel, ali mais ou menos no meio norte, no norte de Israel, não, no sul mesmo, ali ele passa numa determinada terra, que eu não vou dizer qual é, em que ele vai dormir à noite. E essa noite dormida por ele tem material demais para a gente conversar. Álvaro, que lugar foi esse que esse homem resolveu deitar e descansar? É o Monte Moriá, e é interessante que foi ali que Isaac foi levado, naquela que a gente já explicou, o sacrifício de Isaac. Ele é levado ao mesmo local, e os comentaristas vão dizer que o lugar que ele dorme vai ser onde será o Santo dos Santos, ou Kodesh HaKodashim, do Templo de Jerusalém. Nesse lugar... Para. Então você está querendo me dizer que... Eu conheço alguns comentários que dizem que quando Abel fazia seus sacrifícios, ele fazia num local. Esse local era o local do templo de Jerusalém. Quando Isaac foi ser sacrificado, o sacrifício foi no mesmo lugar. E quando Jacó sai procurando um local para dormir, ele se recolhe nesse mesmo lugar. Então, quer dizer que aquele lugar que seria o templo de Jerusalém, que já foi destruído 2 vezes, é o lugar onde Jacó teria dormido essa noite.
É onde ele teria dormido. E o mais interessante é que os cabalistas vão dizer que, como era distante, aquele que se esforça na direção do Senhor, de Deus, ele tem as distâncias modificadas no plano físico. Então eu vou colocar isso em outras palavras. A fé transporta montanhas. Às vezes o tempo de caminhada, você fala, mas não daria conta de chegar nesse lugar. Como ele chega lá? Isso também vai dar muita conversa para a gente falar sobre essa fé que transporta montanhas, sobre esse local aonde ele alcança uma conexão com o divino, uma conexão assim altíssima, em altíssimo nível com Deus, com a espiritualidade superior. Isso é Mas maravilhoso dentro olha que dessa coisa história. interessante, Álvaro, é que você sai numa rota. E é como se nesse monte houvesse uma espécie de imã, porque ele podia deitar no pé do monte, ele podia dormir para lá, mas algo parece que chama e ele vai subindo o monte para dormir no lugar aonde seria o Kodesh HaKodashim, ou seja, o Santo dos Santos. Para quem não sabe o que a gente está falando, o Templo de Jerusalém tinha dentro dele dois espaços, o sagrado ou o santo, Kodesh, e um outro que era chamado Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Esses lugares, eles não são grandes. Às vezes, você pensa, nossa, então era um... Não era. Tudo era muito pequeno. O tamanho do Kodesh HaKodashim é pequeno. O templo de Jerusalém mesmo, o templo, não era uma coisa grande. O templo todo ocupava um espaço de 10 por 30. 10 metros por 30. Esse era o tamanho dele. O Kodesh HaKodashim era 10 por 10. Era nesse quadrado de 100 metros quadrados que ficava a parte do chamado Santo dos Santos. E é nesse quadradinho 10 por 10, dando um monte enorme, que Jacó vai decidir deitar-se, passar a noite ali. E aí, como ele está num local... Bom, parêntese, a gente tem que entender que o texto traz essas imagens poéticas de um local. É lógico que se a gente fosse fazer uma leitura objetivamente espírita, diria, que sentido que tem? Você pode orar em qualquer lugar, Deus está em todo canto, não está num canto, está no outro. Mas parece existir, e aí a gente tem que ter a licença poética dos autores judaicos, parece existir uma espécie de fulcro de energia nesse lugar, que parece um imã que chama as pessoas para viverem ali experiências significativas que não há, na verdade, como é que se pode dizer, apenas uma leitura de um texto. Há algo que acontece ali. É como se, quando ele chega nesse lugar, uma conexão muito profunda acontecesse nessa hora, e aí, conta para nós, Álvaro, o que acontece quando ele decide ficar ali? O interessante é que ele... Dizem que ainda era dia, diz o Midrash, a tradição oral do povo judeu, uma leitura complementar, vai dizer para nós que ainda era dia. Mas talvez foi um eclipse, que virou noite e ele precisou parar para dormir. Ele pega 12 pedras, cada uma representando uma das 12 tribos de Israel, que a gente vai estudar isso talvez na próxima live. Parêntese, as 12 tribos ainda não existiam. Não existiam. Seriam os filhos dele que ele ainda iria ter. E ele vai se proteger. Ele deita no campo, ele usa o campo como cama e as pedras como travesseiro. E ele coloca aquelas pedras para proteger a sua cabeça. E isso daqui vai trazer o ponto de vista espírita sobre esse local. Por quê? A proteção que ele buscava é uma proteção que está em torno do seu intelecto, está em torno do seu cérebro. A racionalidade é a principal ferramenta que nós encontramos, que nós obtemos, para que nós possamos lidar com as dificuldades do mundo. Ou seja, Yaakov, ele sabia que o corpo dele estava entregue em um mundo de provas, de expiações, em um mundo onde ele viveria grandes desafios, grandes dores, grandes desafios na sua vida. Mas a maior de todas as preocupações não era viver os desafios, ele enfrentaria, não desistiria, mas era manter a integridade da sua razão para que ele buscasse a sua conduta. É aí que isso faz sentido do ponto de vista da luz da doutrina espírita.
Porque o templo, segundo vão dizer os cabalistas, ele é um modelo cósmico do nosso objetivo, do nosso universo. Então, o modelo cósmico, como assim? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a casa mental de Calderário, capítulo 4 do livro No Mundo Maior, onde no primeiro andar a gente tem os nossos automatismos, os nossos hábitos. No segundo, o desafio do hoje, onde a gente edifica o agora. E no terceiro, no superconsciente, a gente vai encontrar a conexão com o divino. Então, isso está dizendo, Yaakov tinha a preocupação da conexão com o divino. Quando ele estava passando, caminhando no mundo, vivendo no segundo andar da sua casa mental, para que ele não caísse nos automatismos, nos vícios do passado que ele mesmo construiu, para que no hoje ele não sucumbisse com as tentações, ele se preocupava na proteção, no cuidado, do conhecimento, do estudo, da conexão com o divino. E ali, quando ele adormece, isso leva ele para a condição de um médium, mas não simplesmente um médium. Quer comentar? Quero falar, quero. Não quero deixar passar essa. No texto fala o seguinte, que quando ele deita, ele usa a pedra para reclinar a cabeça. Então, assim, ele não traz nenhuma riqueza, porque ele poderia ter saído com almofadas, com recursos. Ele vem como ele é, despido das coisas materiais. A viagem que ele está fazendo é uma viagem na qual ele não carrega consigo as riquezas do mundo. Ele vai apenas caminhando com as questões materiais que tem. E ele utiliza os recursos que a natureza tem, colocando uma pedra para reclinar. Já experimentaram dormir em cima com a cabeça de uma pedra? Nossa, é muito ruim. Mas assim, ele pega aquela pedra como um instrumento, é você se valer das coisas que você possui para você fazer. E aí, conectando isso com o Novo Testamento, há uma frase de Jesus sobre reclinar a pedra na cabeça, na qual Jesus diz assim, porque o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem sequer a pedra para reclinar. Se a gente está achando que Jacó é pobre porque ele está deitado com um travesseiro feito de pedra, que dirá o Filho do Homem, que veio menos provido ainda de recursos, que não tem sequer a pedra para reclinar a cabeça. Mas Jacó não nega aquilo que a vida lhe concede. O que a vida lhe deu? Uma pedra? Vou pegar uma pedra. Às vezes nós estamos na vida e o que a gente tem para reclinar a cabeça é a pedra. Você vai deitar numa pedra? Não sou doido. E a gente fica criando confusão porque não quer a pedra para reclinar a cabeça. O que me importa a pedra se eu estou na companhia de quem estou? De que adianta um quarto faustoso, cheio de tantas riquezas, com abanadores para ar-condicionado e tudo mais, se eu não tenho a paz interior? E o que faz ele? Despido de todas as coisas, apenas com uma pedra para reclinar a cabeça. Ele está numa conexão tão extraordinária espiritual que o Álvaro vai contar o que vai acontecer. Ele adormece. E nesse sonho, é interessante que ele teve uma visão em um sonho. O texto tem a nitidez. A nitidez de colocar que não é simplesmente um sonho, mas é uma visão. É uma condição de um transe mediúnico, onde ele vai obter, nesse sonho, a vista de uma escada. Essa escada estava apoiada no chão, na terra, e ela subia até Shamaim, até os céus. E aí esses céus, vale a pena a gente dizer, que Shamaim, na maior parte das vezes, é uma referência ao mundo espiritual. E tanto é uma referência ao mundo espiritual, que ali ele tem a presença de Deus. Ali naquele plano, ele tinha a presença de Deus. E anjos subiam e desciam por aquela escada. Mas malar, em hebraico, anjo, vem da palavra enviado. Eles são enviados do plano espiritual para trazer mensagens a nós que estamos aqui no plano físico.
nós estamos falando nitidamente de mediunidade, não estamos, Elahá? Indiscutivelmente. Não tem Enviados como dos ter... céus que descem e que sobem, que trazem notícias, que levam notícias. Malachim. E é interessante, na questão 402 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão contar para a gente, quando a gente adormece, sim, a gente fica livre do corpo, fica ligado, como explica André Luiz, por um fio fluídico, o fio de prata, e através disso, dessa desconexão com o corpo físico, de estar desligado, estar, qual é a palavra? Eu acabei de falar, esqueci. Desdobrado. Desdobrado, você ganha mais nitidez. Só que o que a gente vai ver lá no Livro dos Médiuns, no item 172, é que nós encontramos o sono e o sonho, o desdobramento, como um fenômeno anímico mediúnico. É uma potencialidade do espírito ele entrar em desdobramento e ficar no plano espiritual e obter essa nitidez maior. Mas nem sempre é um evento mediúnico, porque para ser mediúnico tem que ter uma comunicação com espíritos. Nesse caso, nós estamos falando de um evento efetivamente mediúnico, porque os mensageiros trazem mensagens e ele vai ouvir de um espírito extremamente evoluído, que o Antigo Testamento usa a linguagem de a voz de Deus, vai ouvir a voz de Deus, fazendo uma promessa. Quer comentar alguma coisa? Vamos comentar, né, antes de seguir. Quero comentar aí o seguinte. Sim, existe essa visão extraordinária, que é uma imagem muito recorrente. Tem pinturas, tem uma série de quadros revelando essa chamada a escada de Jacó, que nada mais é do que o grande fenômeno da evolução espiritual, aonde esses enviados vêm e vão trazendo notícias e se comunicando. Mas há uma coisa bem curiosa, é que além dos malachim, além dos anjos, o próprio Senhor se apresenta para ele. E aí tem uma coisa curiosa, que eu fui ver, Álvaro, no original lá, eu comecei a ler, digo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no hebraico, como é que está isso. Que você vai até falar, ele vai dizer assim, eu sou o Senhor, o Deus de tarará. Quando ele diz, eu sou, e aí aparece o Eterno, outra hora aparece o Senhor e tal, eu fui ver no hebraico o que é que tinha lá, qual era das faces que era apresentada, e está Yud Rei Vav Rei. Yani Adonai, Elohei. O que é que eu estou falando de Yud Rei Vav Rei? É aquela palavra que os judeus não falam, porque não sabem como é que pronuncia, mas sabem só as letras, e eles leem as letras, mas não leem a palavra, porque faltam as vogais. Yud Rei Vav Rei. Então, é esse nome, aquele famosíssimo nome que as pessoas estão loucas para querer saber qual é o nome de Deus, que ele revela para Jacó. Então, ele se apresenta dizendo, eu sou Yud Rei Vav Rei, vírgula, o Deus do teu pai Abraão, não é teu avô, do teu pai Abraão, e ele poderia dizer assim, eu sou o Deus do teu avô Abraão e do teu pai Isaque. Mas ele não se apresenta assim. Ele diz, eu sou o Deus do teu pai, na verdade, avô, Abraão, e de Isaque, e não diz que é o pai dele. Eu sou o Deus do teu pai Abraão e de Isaque. Vai. Mas é interessante que a partir desse momento, a partir de que essa história é contada, provavelmente por Jacó, a partir dele, a gente vai ver recorrentes vezes, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, para ele falou os dois, porque ele é o terceiro patriarca. Né? E para nós, nas escrituras, nós vamos encontrar eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vê isso no Novo Testamento. E eu já fui
acometido algumas vezes, Elahá, pela pergunta, por que aparece eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então, eu separei aqui uma passagem, capítulo 22 do livro de Mateus, onde Jesus vai usar essa expressão. Jesus está sendo questionado, eu não vou explicar a passagem, é só para a gente ver como aparece, só para a gente contextualizar. Jesus está sendo questionado pelos saduceus, dizendo assim, olha, existe uma lei judaica, que se você tem um irmão e ele é casado e ele perde a Halitza. esposa, Halitza, isso aí, e ele perde a esposa, o próximo irmão tem que casar com a esposa dele. E eles colocam um exemplo. Não, foi morrendo vários irmãos e ela foi se casando com todos. Na ressurreição dos mortos, como que vai ser? O que vai acontecer lá? Qual deles que ressuscitar vai ser o marido? Então eles estão fazendo uma pergunta provocativa, mas é uma pergunta que eles não esperavam que existisse uma resposta assim tão clara. E no versículo 31, é dito assim, com relação à ressurreição dos mortos, Jesus dizendo, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso, ele não é Deus dos mortos, mas dos que vivem. E em qual plano, nesse momento, se encontra Abraão, Isaac e Jacó? Se não tiver reencarnado, a gente tem certeza que está no plano espiritual. E Jesus está dizendo, olha, a vida, ela tem continuidade. E isso aqui é uma bronca especial aos saduceus, que eles não eram reencarnacionistas. É o único grupo de judeus que dentro daquele tempo, daquele momento, não eram reencarnacionistas. Todos os outros eram reencarnacionistas. E eles eram sacerdotes do templo. Então foi só um exemplo que eu peguei Jesus se utilizando dessa fala. Eu sou o Deus, teu Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ele diz... Quer comentar? Não, termina aí que eu falo. E ele diz, eu te darei essa terra que você está deitado. Ah, sim. Então deixa eu falar. Pensei que, para poder fechar, essa ideia de eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é a carteira de identidade. Porque se aparecesse uma entidade superior, disse, não, mas você é quem, afinal? Eu te conheço? Quem é você? Aí disse, não, eu sou... Mas para se definir, cara, eu sou aquele mesmo que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó. Então aí você tem duas verdades. Primeira, era o mesmo que falou com os três. O mesmo que falava com Abraão era o que falou com Isaac, e o que falou com Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, era o mesmo. E quando ele se refere a quem, com quem ele está falando, ele está dizendo, aquele que estava lá é esse que está aqui, ou seja, é a mesma entidade, que a gente não pode, evidentemente, na leitura que o Espiritismo nos concede, entender que esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó seja o criador do universo, mas algum preposto, algum embaixador em nome dele, que se apresentava dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, na verdade, não Deus, uma entidade extremamente evoluída, com autoridade para poder falar isso, de tal sorte que aquele povo, na compreensão que eles tinham, na visão de mundo que eles possuíam, aquele era o Senhor. Então, portanto, eles interpretavam como se aquela voz, aquela entidade que se manifestava era o próprio Criador, aquilo que o Espiritismo, então, vem trabalhar conosco com um conceito profundamente diferente. E esse nome é interessante, que Kardec, quando questiona que é Deus, vai ser escrito causa primeira, causa primária, inteligência suprema. Então, a gente entende aqui que, como ela já falou, não é Deus falando, porque Deus não tem boca. Não é Deus falando, é algum preposto. Mas é uma referência ao Criador do Universo. E esse mesmo selo é a primeira preocupação ali dos espíritos, né? Se identificarem, falar, olha, essa obra aqui é do mesmo que Jesus falava, é do mesmo de Abraão, é a continuidade. A gente está no mesmo caminho. É o Criador do Universo, como o Elahá falou. Como o Elahá colocou. Deus não tem boca para falar, não ia falar com mais algum espírito traz essa mensagem. Para identificar o Criador. É o ISO 9001, né?
O ISO, selo ISO. Pode confiar. Pode confiar nisso, né? E ele fala assim: eu darei essa terra aos teus descendentes, a terra sobre a qual você está deitado. E ele diz: tu estenderás para o oeste, para leste, para norte, para sul, todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti e de seus descendentes. Então aqui é interessante. Não, termina. Termina que ia ser boa. Aqui tem bastante coisa. É interessante a gente colocar. Espera aí, a terra se estende para todos os lados? Então não é só ali a terra prometida, não é só aquele pedacinho de terra, não. Então tá todos, norte, sul, para onde você for, vai ser a terra. E todas as famílias, olha esse nome aqui. Podia dizer todos os homens, todas as mulheres, toda a humanidade, mas ele está falando família. Então, 2 pontos interessantes. Essa bênção se estende sobre toda a humanidade. E eu sempre gosto de repetir. Mateus inicia o evangelho falando: Deus, eu sou Jesus Cristo, perdão, filho de Abraão, filho de Davi. Ele relembra que a vinda de Jesus faz parte de uma promessa que se encontra nas Escrituras Sagradas. E essa é a forma dessa bênção estar espalhando. Agora, a família, antes, quer comentar primeiro, Lahá? E depois a família é um ponto fundamental para a gente entender. Por quê? Porque a família, desde o princípio, é uma preocupação e ela está integralmente envolvida na educação. Então, Abraão, com seu filho Ismael, com seu filho Isaac, com sua esposa, cada um possui a sua função. A educação é fundamental, a transmissão dos valores é uma das maiores preocupações. Olha o que Isaac está fazendo antes de desencarnar. Tendo a certeza de que os valores que foram passados durante o processo de educação vai ter continuidade, vai ser levado para todo o mundo. Então a gente observa no judaísmo, isso dentro do cristianismo, isso em todo dentro do espiritismo, a família como sendo o núcleo de convivência, onde se aprende os valores, não apenas intelectuais, mas os valores de fraternidade, os valores de amor, os valores da caridade, os valores da justiça, toda a moralidade, ela é introduzida através da família. Ah, mas a criança não tem sua posição. Tem. Na festa mais importante do ano que nós estamos hoje, no Pessah, na Páscoa judaica, nós fazemos o Seder de Pessah, a refeição, e as crianças fazem as perguntas. Sem as crianças, as perguntas são lidas. As crianças participam. Para quê? Para que elas possam ouvir a história desde Abraão, desde Isaac, Jacó, a continuidade, seus filhos, José, Moisés, o Egito. Tudo isso para ser transmitido. Dentro dessa história são passados o DNA, os valores morais que começam, iniciam lá com Abraão. Então, mais uma vez, a mulher, a esposa, também tem sua função na educação, dentro da ritualística, no acendimento das velas, na ralá, que é no pão, é extremamente importante. Então, sempre a família, ela está como um todo, entrosada, envolvida, e é o objeto do qual está sendo utilizado até os nossos dias para que nós tenhamos a maior escola de moralidade, para que nós possamos aqui fazer dentro da família um intensivão de evolução espiritual. E dentro desse intensivão, depois que a gente ficar craque, a gente transmite para o mundo. Quer colocar algumas coisas, Elahá? Quero sim, quero falar. Existe uma frase, uma expressão que é muito usada dentro do judaísmo, e até o cristianismo usa muito, o Deus de Israel. Quando se fala assim, o Deus de Israel, dá uma ideia muito particularizada
como se essa mensagem ela estivesse segregada para um único povo. Mas a promessa que é feita a Jacó nesse momento é uma promessa que diz: através de ti e da tua descendência eu abençoarei todas as famílias sobre a face da terra. Traduzindo para uma linguagem espírita, você será portador de uma revelação universal. É diferente de você ter uma revelação que vem para um povo. Essa revelação é universal. Então, como que eu digo que ela é universal? Porque o que vai ser oferecido a você é para a humanidade como um todo. E o que é interessante, quando o cristianismo vem, o cristianismo pega a reboque todas as verdades morais do judaísmo. A estrutura da família cristã, ela não é exatamente cristã, é a família judaica. Por isso que se diz cultura judaico-cristã, porque os nossos valores de família não são gregos. Não são gregos. A família que a gente tem no Brasil não é estruturada no modelo grego. Ela é estruturada em que modelo? Por incrível que pareça, no modelo judaico. Na colônia mais pobre do Império Romano, no povo mais pobre que tinha, a cultura mais fechada. Nós não pegamos a cultura dos assírios, dos persas, dos medos, dos egípcios, dos caldeus, do babilônio, não foi. O modelo de família que nós usamos é o modelo de família judaica. Qual é esse modelo? Qual é o modelo? Tem um pai, tem uma mãe, os filhos, há um modelo de obediência, você pede bênção de pai, pede bênção de mãe, há uma hierarquia, né? Esse modelo de funcionamento familiar em que os pais eles têm a responsabilidade de cuidar dos filhos, que eles precisam cuidar. Por exemplo, na cultura grega, o incesto era uma coisa comum dentro desse modelo de sociedade. Isso não existe na cultura judaica. A gente herda esses valores para o nosso modelo de sociedade. Então, quando Paulo de Tarso vai fazer a divulgação do cristianismo, ele junta atrás do cristianismo os valores do modelo de sociedade judaica. E a gente absorve. Então, aquela informação que seria recebida pela descendência de Jacó iria abençoar a terra como um todo. Abençoar não é no sentido de bênção, mas é de levar esse conhecimento para que isso fosse a verdade a ser obedecida pela sociedade como um todo. Então, ali, nesse momento tão despretensioso de alguém que vai deitar para dormir como a gente deita qualquer noite das nossas vidas, Jacó faz uma conexão com o mundo espiritual e tem esse momento de conversa com essa entidade elevadíssima. E aí eu pergunto a você, ele deu atenção para essa entidade? Percebeu a importância disso? Ou, foi tudo uma bobagem, foi um sonho doido que eu tive? O que ele faz em função do sonho que ele teve? O interessante, só me veio algo aqui, Elahá, que o exemplo que é usado, se a sua descendência será como o pó da terra. E a família é diferente o pó é diferente das estrelas. Quando ele aparece para Abraão, ele fala, serei como as estrelas. Estrelas tem uma aqui, outra ali, outra acolá. O pó está sempre juntinho. Ele vai para lá, vai para cá, mas ele está sempre juntinho, ele sempre cai com o pó. E assim deve ser a família, né? Unida sempre dentro desses valores. E é interessante que o que diz essa entidade para ele? Para onde você for, eu vou te proteger. Eu não vou me desviar de você, Jacó, de toda a sua descendência, até que esteja cumprida a minha promessa. E aqui eu gosto de falar isso. Eu gosto de falar porque às vezes a gente se encontra em cada momento da vida que pode parecer que não tem solução. A gente pode achar que não existe perdão. A gente pode achar que a consequência vai ser dura demais. Mas olha o que está sendo dito. Deus está dizendo para cada um de nós, não importa aonde você vá. Se você estiver fazendo mal, é você que está se afastando de Deus. Mas Deus não desistiu de você. Ele está ali, do seu lado, te protegendo, fazendo com que a dor seja gradativa na nossa vida. A dor não vem
gigantescamente grande e insuportável. Ela é gradativa, ela vai crescendo. A gente escolhe os nossos caminhos, mas Deus está sempre ali com a misericórdia, com a providência divina, e não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você pensava, o que você planejava, o que você pensa, o que você planeja, o que você faz. Não existe nada, nada que você possa fazer que vai fazer Deus desistir de você. E a promessa de Deus para cada um de nós é: um dia vocês serão puros, plenamente felizes. Vocês estarão integralmente na compreensão do Criador. Nós estaremos enxergando a Deus e entendendo a Deus, como os espíritos crísticos estão. Então, nunca desista. Sempre existe um recomeço. Sempre existe misericórdia. Sempre existe um caminho que é muito melhor do que a gente pode imaginar. Quando a gente decide, então, olhar para Deus, não tem problema se você passou os olhos, a vida de olhos fechados e negando a Deus. Não tem problema. É só abrir os olhos. É só olhar ao seu redor. Deus está com você. A gente só precisa de deixar Ele agir na nossa vida. Então isso é extremamente consolador, né, Elahá? Isso é muito profundo. Esse amor incondicional, eu não me afastarei de ti, eu não te abandonarei nenhum dia da tua vida, é muito profundo. Mas há uma parte dessa conversa, dessa promessa, que eu acho excepcional, que é a resposta de Jacó para Deus, para essa entidade. Porque assim, se fosse um de nós que recebesse uma benesse dessa, que dissesse: olha, eu vou estar para te proteger de todo mal, eu nunca me afastarei de ti, eu cuidarei de ti até o fim, eu nunca te deixarei. Quando você ouve isso, diz: nossa. E aí a resposta de Abraão, de Jacó para a entidade é um negócio excepcional. Eu gosto muito da resposta que ele dá. Ele diz assim: enquanto eu tiver pão para comer e roupa para vestir, eu te terei como o Senhor da minha vida. Olha o que ele pediu. Olha o que ele pediu. Deus assim: gente, Jacó, tá aí para ti, cara. Tô fechado contigo. Fala, o que você quer, meu filho? Pão para comer, roupa para vestir. Ele só pediu isso. Ele restringiu os seus desejos às necessidades básicas do ser humano. Em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é a receita para a felicidade da vida terrena, os espíritos dão 3 coisas: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa posse do necessário é representada por isso, porque às vezes a gente quer ter tanto e é tão infeliz, gente. Eu quero, quanto mais eu tenho, mais eu sofro, mais eu me desespero, porque eu fico com medo de ser roubado, com medo de ser tirado, então assim, eu me perco na vida por conta dos bens que eu possuo. Então, a posse do necessário ela é importante, por quê? Porque também não ter o necessário também não dá para ser feliz, né? Então, você precisa ter a posse do necessário, a posse do necessário. Se eu não tiver o que comer, se eu não tiver o que vestir, como que eu posso dizer que eu estou bem? E é isso que Jacó pede: pão para comer, roupa para vestir. Isso, para mim, assim, quando eu vejo isso, me dá uma emoção, que eu vejo, assim, o desprendimento dele de estar diante de uma entidade tão grandiosa, dizer: não quero nada, só quero pão e roupa, suficiente para mim. Acho isso uma coisa extraordinária. E é interessante que eu estava até aqui procurando: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso esteja? Então,
E da roupa também. Nem Salomão, como toda a sua glória, se vestiu como um só dos lírios. lírios Olhai os lírios do campo, né? O que ele pede é o que ele tem certeza que Deus já provê a toda a natureza. E às vezes Maravilhoso, né? a gente tropeça, a gente se enrola, porque a gente não consegue viver e querer apenas o necessário. A gente tirou do foco. A gente não veio na Terra para ser rico, para ter dinheiro, para ter fortuna, para descer do centro espírita de helicóptero no heliporto, aí faz uma palestra, aí sobe no helicóptero e vai embora. Não é isso, não. A vida não é isso. Nós temos um companheiro espírita chamado Francisco Valdomiro Lorenz. Ele é mais conhecido entre os esperantistas do que entre os espíritas. Francisco Valdomiro Lorenz, segundo dizem, falava 104 idiomas. 104. Mas ele dizia, eu conheço 104, mas entre eles todos eu prefiro o Esperanto. Eu prefiro para usar para... Era o que ele escrevia, que ele melhorava, preferia comunicar. Ele morava no Rio Grande do Sul, ele não era brasileiro. Morava no Rio Grande do Sul, e ele morava longe do centro. E o pessoal conta que ele vinha andando para o centro, aí o pessoal parou. Seu Valdomiro, o senhor não quer uma carona para ir para o centro? Aí ele olhou para o cara e disse, não tire de mim o único sacrifício que eu estou fazendo para ir buscar a verdade. Ele achava que aquilo era uma coisa maravilhosa, ele ter que andar para ir lá. E que se alguém chegasse, está saindo num carro e levasse, puxa, você tirou meu mérito. Eu quero viver a experiência de passo a passo para ir buscar o que eu vou buscar. Então, às vezes, a gente passa pelas coisas e não percebe a grandiosidade que as coisas possuem, né? Aí nós estamos com a Odília Azevedo na nossa live hoje. Saluton, bona vespero, Odília. Eu aprendi Esperanto com o pai da Odília, seu Alberto Milhomens, isso em 1980. Olha aí, não tinha nem nascido, Álvaro. Mas vamos lá. Que legal. E aí? Pode Fala. Continua ou continua? Continue, mas não saia do monte, eu ainda tenho coisa para falar no monte. Não, tem coisa no monte. E quando ele acorda... Você tem 5 minutos para terminar o monte. E quando ele acorda, ele pega um óleo, a pedra onde ele colocou a cabeça e derrama. E aqui a gente pode falar, nossa, olha, é ritualístico, mas vamos tentar enxergar qual é o espírito, um pouco do espírito por detrás dessa letra, um pouquinho. O que é o óleo? O que representa o óleo? A gente não dentro do judaísmo, dentro da antiguidade, a gente não tinha vela, se usava o óleo como combustível. Até a minha mãe, eu já vi ela acender muitas vezes as velas de Shabat com óleo. Com óleo. Então, com azeite. Então, o que é que queima dentro de nós? O que é fogo dentro de nós? A centelha divina. E jogar o óleo é o combustível para acender a centelha divina. Aqui é um significado de que ele se utiliza de todo esse momento para que ele possa ser muito maior. Se a gente pode, talvez, querer imaginar que daqui ele sai detonando na vida, não. Ele faz igualzinho Saulo fez. Ele vai passar, diferente de Saulo, que foi 3 anos no deserto, ele vai passar 14 anos estudando. Não quero descer do monte ainda. Não quero. Quero falar uma coisa interessante que eu acho. É que ele diz assim, meu Deus, esse lugar é um local mágico, fantástico, incrível, por conta das visões que ele teve, pelo lugar que ele sentiu. Ele diz assim, esse lugar tem que ser consagrado ao Senhor. Lembremos que esse lugar é aquele onde depois vai ser erigido o Templo de Jerusalém. E ele diz, nossa, mas esse lugar é um local incrível. Aí põe essa pedrinha, derrama o óleo e dá um nome a esse lugar. Ele chama esse lugar de a Casa de Deus. Beit El. Beit, casa, El, Deus. Beit El, Casa de Deus. Que a gente diz de maneira mais rapidinha, Betel, Beit El. Então, às vezes, até na maçonaria, o pessoal que é maçom, que pode estar ouvindo a live, tem uma etapa, negócio lá dos graus, eu não entendo que eu não sou maçom, mas tem um negócio lá da escala que chama Betel.
Da onde vem esse nome Betel? É dessa experiência de Jacó, a casa de Deus. Ele estabelece que ali é o local que seria a casa de Deus. Então, quando Salomão decide que vai fazer, quando Davi decide que vai fazer um templo para Deus, a ideia não vem dele, a ideia é que Jacó já tinha dito, esse lugar tem que ser consagrado ao Senhor. A inspiração de Davi decorre dessas coisas e depois Salomão queria edificar o templo porque as mãos de Davi estariam sujas de sangue. Ele não teria autoridade para fazer o templo. Muito bem, então essa história, ela consagra esse lugar do ponto de vista poético. Não quero que ninguém pense, então o centro espírita não vai poder nunca mudar de endereço, porque os espíritos marcaram esse local para se levar para outro canto, não vai poder. Não, gente, isso é uma questão poética, isso é judaísmo, não é espiritismo. E na leitura do judaísmo, as coisas funcionam assim. Aquele lugar estava consagrado desde o princípio para ser isso, e as experiências espirituais que se vivia ali dentro davam o sinal da conexão espiritual que aquele lugar poderia propor para todos nós. E é assim, vivendo essa experiência incrível que Jacó tem nessa nossa oportunidade, que a gente vai encerrar a nossa conversa aqui, Álvaro. Vamos deixar a parte da continuidade da nossa paraxá para daqui a 15 dias, vocês vão aguardar 15 dias para saber o que aconteceu quando Jacó vai chegar na casa do seu tio. Emoções... Oi? Queria só lembrar 2 versículos do Evangelho de Mateus. Jesus diz, aquele que edifica uma cidade no alto de uma montanha jamais poderá escondê-la. O templo, primeiro, segundo, foi edificado no alto de uma montanha. Quanto mais você ataca uma cidade que está no alto de uma montanha, mais ela fica luminosa, mais ela chama a atenção. Mas esses 2 primeiros templos foram templos de pedra. E o local onde devemos edificar esse templo, fazer esse santuário, e erguer essa conexão com o divino, ela é nos nossos corações. E aí a gente se lembra da mulher samaritana, onde devo eu adorar? No Monte Garizim? Ou no Monte Sião? Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e espírito. Onde então devo eu adorar? Em Jerusalém? No centro espírita? Na casa de Umbanda? Na igreja evangélica? No seu coração. Você pode estar em todos os lugares e ter essa conexão com o divino. Essa conexão não é para fora, ela é para dentro. É para dentro que a gente encontra Deus no sentido de se conectar com Ele. E a gente exerce isso, vive no mundo essa conexão, no fora com o próximo, quando a gente serve. Quando a gente é a mão de Deus nesse mundo, os pés de Deus nesse mundo, a boca de Deus nesse mundo, os olhos de Deus, o coração de Deus, os ouvidos de Deus. Nesse momento, quando você está agindo, ou alguém está agindo, pela vontade de Deus, com a justiça e com a caridade, nesse momento a conexão é feita fora. Mas ela só pode ser feita com o próximo. Mas a viagem é interna. A gente busca Deus mergulhando para dentro de nós. Então, que nós possamos encontrar o caminho de alcançar esse topo, esse telhado, e todo aquele que subiu ao telhado, como disse Jesus, não desça ao sótão. Todo aquele que subiu a conexão, nesse nível mais alto de conexão, não desce para os andares mais baixos da casa mental de Calderário. Se manter conectado, esse é o maior desafio. O cuidado de Jacó era proteger isso daqui, aonde se encontra o nosso cérebro, o nosso intelecto, onde a gente traz a nossa racionalidade para saber viver nesse mundo. Então as lições são belíssimas, né, Elahá? Nessa passagem. Vamos ter que voltar para as perguntas. Eu quero só fazer um comentário. Essa fala de templo físico, realmente ela existe em todo o Velho Testamento. Quando Jesus começa o seu primeiro discurso, ele cria a informação de uma coisa que não existia no Velho.
o reino de Deus, que é o reino que está dentro de nós. Acaba-se a necessidade dos templos de pedra e aí vai para dentro do ser humano. Cadê as perguntas, Denise? Tem alguma pergunta hoje? Será que tem? Tem, gente, tem algumas perguntas aqui. Vamos para a primeira aqui com a Flávia. A Flávia pergunta. Jacó era sonâmbulo? Eu não vi se tem pergunta, mas Álvaro, provavelmente esse tema de hoje deu muita pergunta. Vamos ver se a gente vai bem objetivo nas respostas para a gente poder atender mais gente. Vamos lá. Jacó era sonâmbulo? Você, Álvaro. Eu? Com certeza. Ele era um médium, com certeza. E não só Jacó, todos os profetas do Antigo Testamento, com a exceção de Moisés, eles têm todas essas comunicações em transe sonambúlico. Todos estão dormindo. Até, eu gosto sempre de lembrar, até Saulo, quando chega às portas de Damasco, o que ele faz? Puf, cai. Fica cego e cai. Ele fica desmaiado. Esse é o processo de comunicação com Deus, entre aspas, com essas entidades superiores. Eles entram em um nível de êxtase, um nível de concentração, um nível tão alto de concentração que ele é completamente inconsciente. Ele é completamente inconsciente. Então, isso garante uma condição de acessar com maior facilidade, com mais nitidez. Com exceção de Moisés, que Moisés está lá e ele ficou face a face com Deus, entre aspas. A gente sabe que Deus não tem face, então não ficou face a face com Deus. Ele ficou face a face, ele tinha o seu transe mediúnico, mesmo com esses espíritos superiores, acordado. É por isso que Emmanuel chama ele de o profeta maior. O profeta maior. Além da sua missão grandiosa, sem sombra de dúvidas, uma condição, um médium de um nível tão extraordinário, que acaba sendo maior do que todos os outros médiums que a gente vê. Quer complementar, Elahá? Próxima pergunta. Essa evolução simbólica na escada de Jacó fala somente da espiritual como desencarnado ou também do espírito na matéria? Eu entendo, Dulce, que essa escala não é a escala anímica, que vai passando mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Ele está falando dos anjos, dos malar, os malachim, ou seja, os emissários de Deus que descem e sobem trazendo as informações. Os anjos vêm dos céus até os homens e saem daqui dos homens até os céus. Querendo dizer, numa palavra, mediunidade existe. Vocês não estão sozinhos. Nós estamos conectando a Terra aos céus. Não é especificamente degraus da evolução. São os degraus da comunicabilidade entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Porque sobe, desce, e só tem anjo nessa jogada, subindo e descendo. A Dulce Diniz, ela faz uma pergunta e depois ela complementa. Por que alguns espíritos estagnam? Não? Aí depois ela complementa. Ficariam estagnados sem evoluir no plano espiritual ou também no material? Estou um pouco confusa. Está mesmo. O que os espíritos dizem? É impossível estagnar. É impossível. Você pode estagnar em uma área. Eu vou comparar com uma ameba. Manja a ameba, como é que a ameba se mexe? A ameba, ela não se mexe toda junta. Ela mexe assim, ó, ela puxa um pedaço, aí um pedaço fica, aí outro pedaço vem, aí outro pedaço vem, e ela vai se mexendo e vai andando de maneira totalmente disforme. A nossa evolução do ponto de vista moral, ela é assim, avança na paciência, mas a humildade ficou para trás, aí avança a humildade, ficou um pouquinho a caridade, aí avança a caridade, e aí as virtudes, elas não seguem, a gente não tem uma evolução uníssona em todas as frentes. Tem horas que a gente está crescendo muito em determinadas áreas, mas não está crescendo em outras. Quando a gente faz um planejamento espiritual, é prevendo um conjunto de virtudes para a gente desenvolver. Igual um GPS, a gente, quando sai do mundo espiritual, sai com um GPS marcado.
Aí a gente faz besteira no caminho. Era para dobrar, não dobra. Aí o GPS que faz, se reprograma e dá uma outra rota para você. Na outra rota que você pega, virtudes que você iria desenvolver, não vai mais porque você não pegou aquele caminho, mas vai desenvolver outras. Então, tudo se aproveita. Mas a gente vai vivendo experiências diferentes. Mas estagnar de maneira absoluta não dá. Por quê? Porque, como dizia Parmênides, o homem nunca se banha na mesma água, porque quando o homem volta para tomar um banho no dia seguinte, ele já encontra outra água no rio. E se ele pegar uma bacia, pegar água e levar para casa e tomar um banho em casa? O homem do dia seguinte não é o homem de ontem. Vou ser mais claro. Antes de começar essa live, nós éramos uma pessoa. Depois que ela terminar, teremos acrescentado alguma coisa, teremos outra. Nós estamos em constante transformação. Então, não dá para estagnar. A gente pode estagnar em algumas áreas. Não aprendi nada de arte essa encarnação, ou esse ano. Não avancei nada em termos de leitura esse ano, mas avançou em outros, que você não leu, mas você cozinhou, você aprendeu a cozinhar, você aprendeu a lavar melhor a roupa, você aprendeu melhor a varrer a casa. A gente não consegue parar de aprender porque isso é da lei da natureza. Mesmo as criaturas que estão na condição de ovoides, que são considerados espíritos em condições que estão com monoideia, André Luiz, no livro Libertação, quando os define, diz: são espíritos que reagem muito fracamente ao mundo exterior. Vou repetir. Muito fracamente ao mundo exterior. Eles não são um circuito fechado, eles são um circuito quase fechado. Eles têm um fiozinho para fora, que é onde os mentores trabalham para retomar o processo evolutivo e fazer com que o indivíduo volte. Se fechasse o circuito, aí acabou, não tem como evoluir. Então, eles respondem fracamente. Mesmo eles que podem estar numa condição extremada, ainda assim, nem que seja em uma direção, estão evoluindo. Quando o livro dos Espíritos diz que os espíritos não retrogradam, podem no máximo estagnar, é em um campo, em uma área, em uma frente de trabalho. Mas não dá para estagnar em tudo, senão a mente teria que parar. Porque somente parando, congelando, é que eu deixo de crescer. Como a gente tem pensamento contínuo, isso não dá para acontecer. Que aí, Deus? Ixa, perfeito. Uma observação da Solange. Emmanuel, no Consolador, diz que Israel deve ser considerado como uma humanidade terrestre. Isso é o Álvaro que sabe. Sem sombra de dúvidas. Emmanuel coloca muito bem no A Caminho da Luz sobre o exclusivismo que acaba tendo, não apenas o povo de Israel, mas cada uma dessas 4 raças adâmicas, elas vivem um exclusivismo. Então, esse conhecimento, ele sempre é transmitido através, vamos assim colocar, de um animismo, de uma característica peculiar ao povo de Israel. Qual? Essa condição de se colocar como o povo escolhido, de trazer a mensagem dentro de um rótulo, onde está escrito, não, olha, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu sou judeu, sabe, essa condição exclusivista. Mas sempre, as bênçãos, está escrito aqui, são para todos os povos, para os 4 cantos do mundo. E isso sempre se espalha, se alastra para todos os momentos, para todos os povos, para todas as condições. São bênçãos eternas, infinitas, de infinito amor a todos os povos, sempre, sem sombra de dúvida. A gente leu ali Israel, vamos aplicar isso para todos os povos do mundo, todas as nações. Muito bom. E a última pergunta da Solange. Mas também não poderia ser o simbolismo? O pão não seria espiritual e o vestuário seria o corpo físico? Sem sombra de dúvidas. Solange, uma das coisas mais bonitas do judaísmo é que não existe interpretação fechada. Os rabinos estão estudando essas parashot há milênios. E todos os anos eles voltam e descobrem coisas novas. Você daria uma excelente cabalista, porque é exatamente isso, é você reler o texto. E essa interpretação não poderia ser essa? Essa é a grande riqueza da sabedoria judaica que não se esgota. É o dom de livre interpretação dos textos e da capacidade de releitura de todas as coisas.
em cima de umas balizas, evidentemente, que não podem ser negadas, a ideia do Deus único e tal. Essas balizas a gente não pode sair, mas a interpretação e de certa maneira, enriquecimento na leitura do texto, nossa, está totalmente franqueado. E você está coberta de razão. Claro, pode ser sim. E Jesus a veste mesmo ser o corpo, né? E o alimento Eu espiritual. sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O trigo, dentro da Kabbalah, ele tem essa representação de todas as virtudes do Espírito. Tudo que você alcança pela virtude, tudo que você adquire como atributo, tudo que você conquista com qualidade no seu espírito, isso é representado dentro da Kabbalah, dentro das 7 espécies. Eu não sei se vou lembrar as 7 de cabeça, mas qualquer coisa você me ajuda lá. Trigo, a cevada, que trigo é o alimento do homem, cevada na antiguidade é o alimento dos animais, aí depois vem as frutas, né, que é a romã, a azeitona, a última é tâmara, eu não vou lembrar. Eu sei que as frutas de Israel são 5. A palavra fruta tem 5 letras, F-R-U-T-A. Então, são 5 frutas de Israel. Figo, romã, uva, tâmara e azeitona. Isso, fruta. Então. E aí, com os dois, acaba dando, com esses dois, com centeio, e a que se chama em hebraico Shivat Aminim, que é o nome do livro de Amélia Rodrigues, que ela faz uma referência a isso. Trigo de Deus. Primícias do reino. Primícias do reino. Primícias do reino. Essas 7, eu tenho uma palestra, quem tiver interesse, que eu explico cada uma dessas 7, o que significa e por que a Amélia Rodrigues usa esse título e por que ela faz essa relação com as parábolas, com as passagens do Evangelho. É muito interessante. A Amélia Rodrigues, ela coloca algumas traduções literais do hebraico e do aramaico na sua escrita. E ali fica, para quem tem o conhecimento do texto em hebraico ou em aramaico, fica muito claro, né, a origem daquilo. E ela coloca isso, ela grafa isso, e é muito interessante. E uma dessas questões são essas 7 espécies. Por quê? Só para a gente entender, por que essas duas, cevada e trigo? São 2 cereais, os outros são frutas, como o Elahá colocou. Alimento da alma, alimento dos animais. Então, a gente tem que alimentar, sim, a nossa animalidade. Não está escrito você vai matar as suas paixões, mas você vai domar, você utiliza elas para decuplicar, para fazer vezes 10 as potencialidades do seu espírito, e ao mesmo tempo você alimenta o que tem de divino, para que você controle isso que você também desenvolve, e é fundamental. A gente não pode fugir da nossa evolução anímica, a gente não pode fugir dessa natureza animal que vive em nós. E depois cada uma delas tem um sentido. O azeite, que também está aqui, no óleo que derrama, qual que é o sentido da azeitona? Como você tira o mais rico, o melhor da azeitona? Você espreme ela. Isso que a vida faz com a gente, né? Mundo de provas e para tirar a luz tem que espremer. Como é o nome da palestra? Estão perguntando. Pois é, a Solange está perguntando. Qual é o nome da palestra, Álvaro? Eu fiz ela... eu acho que tem como Primícias do Reino. Se procurar como Primícias do Reino, Álvaro Mordecai, vai ter ela. Mas eu fiz ela... O Desafio do Espírito no século XXI. Eu adaptei isso para o nosso desafio. É bem legal, quem gosta de estudar. Assim como o profeta Elias reencarnou, Abraão e os demais reencarnaram também? Então, é difícil a gente falar, né? Existem alguns comentaristas, tem até alguns estudiosos do espiritismo tem mais aqui, ó, que vão dizer que todos os profetas eles reencarnam no tempo de Jesus, de alguma forma próximo, mas assim, a gente não tem, é especulação, é uma informação que a gente não tem nítida e clara. A gente não tem isso nítido e claro. Tem uma da Solange. Antes, deixa eu responder um pouquinho sobre isso. Existe uma obra da Idade Média chamada Sha'ar HaGilgulim, O Portal das Reencarnações. É uma obra onde o judaísmo trata de maneira mais profunda a questão da reencarnação, como ela se processa, como é a lei de causa e efeito,
e assim, é um mergulho em judaísmo e cabala muito interessante. Não é espiritismo. E nessa obra, Shah HaGilgulin, ele apresenta a reencarnação de vários desses personagens, Abel, Sete, Abraão, Moisés, Rabi Shimon Bar Yochai, uma série de personagens que a gente estuda dentro do judaísmo, ele vai apresentando a reencarnação deles. Mas não é judaísmo, não é espiritismo, é judaísmo, é cabala. Ninguém pode tratar isso como uma verdade, até porque é fruto da opinião de um homem, não é uma obra inspirada, não é uma obra nem mediúnica, né? Ela é inspirada, e é a opinião de uma pessoa. Não tem nem a universalidade dos ensinos e nem espírita é. Mas existem algumas obras por aí que propõem, dentro da literatura espírita, não há qualquer informação sobre esse personagem, o que teria acontecido com ele, tá bom? Uhum. Temos uma aqui também da Solange, ó. Quanto à caridade, você pode dar um tempo? Pois se acha impotente nesse período de pandemia, depressão, desânimo, será que estagnei na caminhada evolutiva? Elahá, quer que eu fale? Depois eu quero comentar uma coisinha. Tá. Boa noite. Solange Gurgas é lá de Rondônia. Solange Gurgas tem um trabalho extraordinário na área da música, da arte, dentro da escola pública. Ela faz orquestra dentro da... ela prepara os alunos da escola pública para uma orquestra, violino, violoncelo, só instrumento clássico, e eles se apresentam. É uma coisa muito bonita, um trabalho belíssimo que ela faz lá em Rondônia. Então, Solange, na verdade, a grande questão é que a gente, às vezes, quer tratar a caridade naquele modelo formal, como a gente muitas vezes enxerga. E aí, eu diria 2 desdobramentos da caridade que a gente precisa enxergar. Primeiro, além da caridade formal institucional, um segundo modelo de caridade formal, mas não institucional, que é a caridade pessoal. Quem foi que disse para nós que a caridade é aquela que o centro espírita desenvolve? O meu centro espírita não faz visita ao hospital. O meu centro espírita não faz visita a rancenianos. Poxa, queria tanto que o meu centro espírita tivesse campanha do quilo. Não tem. Você não está impedido de fazer, porque não é a caridade institucional que carimba que aquilo é caridade. A verdadeira caridade, na verdade, é a pessoal, porque às vezes a caridade institucional está tão formatada, ela está tão já dentro de um certo rigor, que a emoção que a gente poderia sentir, a gente até acaba não fazendo. Então, independente da caridade institucional, a gente escolher 1, 2 famílias que a gente possa assistir e apadrinhar essas famílias é muito legal. Você fazer um trabalho seu, porque a grande questão é o que é que você está fazendo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Infortúnios Ocultos, a mulher que visita o lar que está com padecimentos não é uma instituição espírita, é ela que está levando a filha para ver. Então, a gente às vezes se escora muito na caridade institucional e diz, pronto, dei meu prato de sopa, estou salvo. Então, esse modelo de caridade formal institucional nem sempre é tudo que a gente pode oferecer. Eu tenho a caridade formal não institucional, que é aquela que eu saio de casa para atender alguém pessoalmente. E eu tenho um outro modelo, que é a caridade não formal, a caridade informal. Qual é essa? É em casa. Minha mãe doente, meu pai doente, paciência para colocar uma comida na boca que ele cospe de volta. Dar banho num pai que já tem problema de Alzheimer, e você, pai, não sai, pai, pera, tal. Esse é você ter paciência com as pessoas do quadradinho aonde você está. Então, eu diria, Solange, que não dá para a gente deixar de fazer a caridade, porque só se eu me isolasse num planeta sem internet. Porque se eu me isolasse do planeta com internet, ainda dá para fazer. Então, eu teria que morar sozinho, sem conexão com ninguém. Se você está em casa, tem marido, tem filho, tem mãe, tem pai,
pronto, você já tem material suficiente para trabalhar, porque a primeira caridade é dentro de casa. Então, a gente precisa, evidentemente, descobrir esses desdobramentos informais da caridade para que a gente perceba a potencialidade que a gente tem de fazer o bem e não apenas naquela forma que a gente se acostumou a ver, aquele modelo formal que eu saio de casa, através do centro espírita, executo uma tarefa, volto para casa e considero que eu estou justificado diante de Deus. Lembrando sempre com amor, né, Elahá? Porque senão não adianta. É o amor, como diz o Zezé de Camargo, gente. É o amor, gente. Eu ouvi recentemente de um espírito amigo que a matéria que é utilizada hoje pelos espíritos para que possam socorrer, dar assistência no plano espiritual, ela é gerada em grande parte pelas nossas vibrações. Então, a nossa preocupação com a vibração que a gente tem diante dessa pandemia, ela é de fundamental importância. E isso fica muito bem contextualizado, muito bem assinado, quando no livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz conta para nós que na Segunda Guerra Mundial, aqueles que vibravam o ódio, a raiva, eles tiveram tanto dolo na guerra quanto aqueles que levaram armas. Então, nesse momento, se a gente não tiver ninguém, tiver em completo isolamento, se a gente puder criar matéria mental, prece, vibrar positivamente, para que isso surta efeito e facilite, gere condições mais fáceis dos espíritos trabalhar, vai ser uma grande caridade com o mundo nesse momento, onde a gente está todo mundo desesperado, né? A gente se desespera, a gente perde, às vezes, a esperança. A gente é humano, então é normal a gente ver uma notícia, viver uma dificuldade e sentir essas fragilidades humanas. Mas essa preocupação só da gente não ir para a rede social falar mal dos outros já é um grande progresso. Já é um grande... Porque nós temos em torno da Terra 2 cinturões. Um cinturão de energia negativa, que a gente está alimentando, e um cinturão de energia positiva. A gente não consegue acessar o positivo porque está conectado no negativo. Eu passo o dia inteiro ouvindo só notícia ruim, lendo no WhatsApp coisa ruim, mandando para os outros ruim que eu vejo, falando mal das pessoas na internet e se deixando contaminar de maneira terrível pelo negativismo de hoje. E isso não é uma novidade, tá? No sermão profético, Jesus dizia, e no final dos tempos, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Que o nosso não esfrie, pelo amor de Deus. Que os outros esfriem, mas não nós, que sabemos tanto que a perversidade humana não retire de nós a lucidez de compreender que nós temos um dever de manter a ambiência para que isso que o Álvaro falou aconteça, que a gente consiga acessar e ajudar para que os espíritos possam fazer. Então, que a gente esteja nas redes sociais para ajudar, para acolher, para semear a paz, para ajudar o país, para fazer coisas boas, para ir para a rede, para falar mal dos outros, não vá. Não vá, porque você perturba o outro, que fica mais perturbado com o que você publica, e você se manta com umas entidades horrorosas que passam a dominar a sua mente, e fanatismo não existe só religioso, não. Existe fanatismo político, e o nosso país tem que ficar de olho bem aberto para a gente não ser vítima dessa problemática que é de difícil cura. Nessa obra agora do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo da regeneração, no primeiro capítulo, chamado Clarins Anunciantes, ele fala sobre esse cinturão em volta da Terra, né, bem denso, bem pesado, e que é alimentado pelos nossos pensamentos. Somos nós. Somos nós. Né? Gente, e temos uma última pergunta, que é do Gabriel, que ele pergunta: Moisés poderia ser considerado como médium de efeito físico? Sem sombra de dúvidas, com certeza. Um grande médium de efeitos físicos. Sem dúvida. Eu acho que Moisés tinha todas, eu acho. É muita, né? É muito forte. Ele era uma caixa de fenômenos, impressionante. E aqui
ficamos, que não temos tem um mais... Codarabá aí, tá, para você, Álvaro. Anaí, uma amiga querida. Lá, aí de Curitiba. Você está em Curitiba, ela? Hoje? Aí de Curitiba. Você vai conhecer ela. Não temos mais perguntas. Então, eu acho que podemos encerrar por aqui.